Olá, pessoal! Aqui é a doutora Juliana Viesi, dermatologista de Joinville, Santa Catarina. Estou muito feliz com o convite para ministrar uma aula sobre alterações de pele nas doenças inflamatórias intestinais. Eu agradeço o convite da Patrícia, que é a presidente da Associação Nacional dos Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal, e da Letícia, que é da Associação Catarinense. Então, minha aula é sobre as alterações na pele nas doenças inflamatórias intestinais. Antes da gente falar sobre essas alterações, vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos. Inicialmente, sobre a anatomia do intestino. Nosso trato digestivo, ele é composto da boca, que tem um tubo que leva o alimento, né, até o estômago, que a gente chama de esôfago. Temos o estômago, que ele armazena o nosso alimento. Depois do estômago temos o duodeno e depois do duodeno o intestino delgado. Depois do intestino delgado nós temos o intestino grosso, que vai ter uma comunicação com o ânus e uma comunicação com o ambiente onde serão eliminadas as fezes. Então, nosso intestino ele é composto pelo intestino delgado e pelo intestino grosso. Também é importante a gente saber o que é uma inflamação do intestino. Quais são os sintomas quando a gente tem uma inflamação no intestino? Provavelmente todos nós já tivemos algum desses sintomas, que é uma dor de barriga, que pode ser uma cólica, a pessoa pode perder o apetite, pode ter náuseas, vômitos, ter diarreia, estar com o intestino trancado, que chamamos de constipação, ou ter alteração nas características das fezes. As fezes podem se tornar mais líquidas, né, que são a diarreia, pode ter um aspecto mais esbranquiçado, que é a presença de muco nas fezes, ou até a presença de sangue. Quando esses sintomas se tornam muito recorrentes, isso já pode ser um sinal de uma doença inflamatória intestinal. O que são as doenças inflamatórias intestinais? São doenças crônicas que inflamam os nossos intestinos, tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso. E a gente pode citar principalmente dois tipos de doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Qual a diferença entre essas duas doenças? A doença de Crohn, ela acomete geralmente o intestino delgado, mas pode acometer o intestino grosso e outras partes do trato digestivo, como o esôfago, por exemplo. E a característica principal da doença de Crohn, que ela tem um aspecto de acometimento meio que salpicado, acomete pequenas lesões do intestino. Já a retocolite ulcerativa, o cometimento dela é geralmente na região do intestino grosso. E o acometimento, na verdade, é um acometimento mais extenso e contínuo, sem ser um aspecto salteado como na doença de Crohn. Qual o mais frequente, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa? Esse estudo é muito interessante, foi uma publicação recente numa revista de gastroenterologia de 2018, em que avaliou 22.638 pacientes do estado de São Paulo no período de 2012 a 2015. E observou que a retocolite ulcerativa estava presente em 53,83% desses pacientes e a doença de Crohn em 46,16%. A diferença, então, não foi tão grande de uma doença para outra. Também falando desse estudo, observou que a preponderância nas doenças inflamatórias intestinais era especialmente no grupo feminino, de 59,7%, e no grupo masculino correspondia a 40,3%. Então, ela pode acometer tanto homens quanto mulheres, e acomete também várias faixas etárias. Mas o principal é o diagnóstico geralmente é feito em torno dos 30 anos de idade, mas a gente vê que tem uma preponderância de casos ali em torno de 20 até 70 anos. Em relação ao mundo, a doença inflamatória intestinal ela é mais comum no hemisfério norte. Quando a gente fala do hemisfério norte, a gente está falando ali dos Estados Unidos, do Canadá, também está falando da Europa. Mas a gente percebe que, especialmente na América Latina, a incidência da doença inflamatória intestinal está aumentando muito. Tem um estudo que mostra que
todos os dias é feito um diagnóstico de doença inflamatória intestinal na América Latina. A doença inflamatória intestinal ela está presente principalmente na raça branca, mas a gente percebe também que essa incidência vem aumentando em negros. Quanto à história familiar, isso é um fator bem importante, porque quando a pessoa tem algum familiar que tem uma doença inflamatória, especialmente quando é parente de primeiro grau, aumenta muito o risco dela ter uma doença inflamatória intestinal também. Esse risco seria um aumento de 4 a 20 vezes e é mais comum na doença de Crohn do que na retocolite ulcerativa. E lembrando que a doença inflamatória intestinal ela acomete vários genes e esse acometimento é importante porque ele vai guiar a manifestação da doença, especialmente quando a gente fala na questão da resposta a medicações, as manifestações extraintestinais também. Observa-se que, além da predisposição genética, alguns fatores podem levar ao aparecimento da doença, como o uso crônico de anti-inflamatórios, como o uso de anticoncepcionais orais. A gente também observa que o tabagismo é um fator que aumenta o risco de doenças inflamatórias intestinais, especialmente a doença de Crohn. E quanto maior o nível socioeconômico, também o maior risco de doença inflamatória intestinal. Tem um estudo que mostrou que o tabagismo seria um fator protetor para a retocolite ulcerativa. Mas isso é muito indagado, porque na verdade a gente sabe que o tabagismo, o cigarro em si aumenta o processo inflamatório do nosso organismo e isso pode também predispor mais às doenças inflamatórias intestinais. Então, fumar não é um fator protetor para a retocolite ulcerativa. Por que acontece a doença inflamatória intestinal? Então, como a gente falou, geralmente a pessoa tem uma predisposição genética e alguns fatores do meio, tanto o seu estilo de vida quanto alguns fatores ambientais, eles podem desencadear então essa doença. Quando a gente diz de fatores desencadeadores, a gente pode citar, então, como a gente falou, os antibióticos, anticoncepcionais, processos infecciosos, alergias alimentares, algumas alterações hormonais, como a menopausa e a gravidez, e o estresse que é tão relevante nos dias de hoje. Esses fatores vão levar a um aumento do processo inflamatório intestinal, e esse aumento do processo inflamatório intestinal vai levar a uma resposta sistêmica do organismo, levando a essa doença autoimune. Já falamos então sobre alguns conceitos básicos em relação do trato digestivo, do intestino, falamos um pouco sobre inflamação, de como ocorrem as doenças inflamatórias intestinais. Agora vamos falar sobre essas manifestações que são extraintestinais. Elas geralmente ocorrem em 24 a 65% dos casos, sendo mais relevantes na doença de Crohn do que na retocolite ulcerativa. Em média, nos estudos, 40% dos pacientes que têm doença inflamatória intestinal podem ter alguma manifestação extraintestinal. E essas manifestações podem ser na pele, na questão dos olhos, nas articulações, podem ser na região da boca e podem também estar presentes nos rins e no fígado. Então, uma doença sistêmica que não vai ficar muitas vezes só restrita ao intestino. Quanto à pele, tem um estudo que é muito bacana, que esse estudo foi uma tese de mestrado, publicada em 2007 numa revista que foi de coloproctologia, que esse autor, o Mota, ele observou, então, os pacientes, fez um estudo retrospectivo de pacientes do ambulatório da USP em São Paulo de 1984 a 2004 e observou 1.000 pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Destes 1.000 pacientes, 6,8% tinham alguma manifestação cutânea relacionada ou não com a atividade da doença. Como que a pele, qual que é a relação da pele e do intestino? Então, muito se fala da importância, na verdade, do intestino estar saudável para evitar alguma manifestação na pele. Isso fala a favor da doença inflamatória intestinal, mas a gente também tem uma corrente bem importante hoje em dia falando da
acne também, que as inflamações do intestino, as alergias alimentares predispõem mais à questão das espinhas. Mas as doenças inflamatórias intestinais, o que observa-se? Que o processo inflamatório na região do intestino vai liberar substâncias inflamatórias que vão para a corrente sanguínea e também vão atuar causando inflamação na pele. Essas manifestações cutâneas a gente pode classificar como recorrentes, que são aquelas manifestações que ocorrem com uma certa frequência. São manifestações reativas que estão muito relacionadas com a atividade da doença. Manifestações autoimunes, a doença inflamatória é um processo de inflamação sistêmico e pode predispor a outras doenças, né, inflamatórias, inclusive na pele. E tem as manifestações cutâneas que são secundárias, que estariam relacionadas tanto com a deficiência de alguns nutrientes como zinco e ferro, como também relacionadas com tratamento, especialmente ao uso de imunobiológicos, uso de corticoides ou algum outros imunossupressores. Quanto às manifestações recorrentes, a gente pode citar, na verdade, as manifestações orais, que seriam as aftas, né, que muitas vezes são extremamente dolorosas e às vezes evoluem para lesões maiores, que a gente chama de úlceras. E também, além das aftas e das úlceras orais, a gente pode falar sobre a queirite angular, que são rachaduras no canto da boca, que acabam sendo bastante incômodas. Essas manifestações orais são mais frequentes na doença de Crohn do que na retocolite ulcerativa. Outras manifestações que podem ser bastante recorrentes são as fístulas na região perianal e fissuras e abscessos. São lesões que causam grande desconforto ao paciente, levando uma dor abdominal, muitas vezes um sangramento evidente nas fezes, e podem estar relacionadas também com a constipação, com o intestino trancado. As fissuras seriam as aberturas, as rachaduras na região do ânus. As fístulas são geralmente lesões mais profundas, que seriam uma comunicação, por exemplo, do reto com a questão da pele. E os abscessos são quando não há aquela comunicação, há aquela infecção mais profunda do tecido com acúmulo de bactérias, infecção bacteriana. Essas manifestações são mais comuns na doença de Crohn do que na retocolite ulcerativa. Em relação às manifestações cutâneas que são reativas, que estão muito associadas à doença, à atividade da doença, a gente pode citar o eritema nodoso, que, como o nome diz, eles são eritema, que seria de vermelho, são nódulos avermelhados ou até arroxeados, que ocorrem principalmente nas pernas, mas podem também ocorrer nos braços. Geralmente eles ocorrem nas duas pernas, um aspecto bem simétrico de uma perna para outra. São lesões bastante dolorosas e ocorrem por inflamação profunda do tecido gorduroso. São mais comuns em mulheres do que em homens. Foi observado uma incidência em torno de 3,6% nos pacientes com doença inflamatória intestinal e estariam, como eu falei anteriormente, relacionados com a atividade da doença, mas também podem estar relacionados com o uso de medicações, como anticoncepcionais, uso de anti-inflamatórios, e também podem estar relacionados com tratamento, com o uso de alguns medicamentos para tratar a doença inflamatória intestinal. Outra alteração reativa, que às vezes até assusta bastante, né? A gente vê uma lesão muito feia na pele, que a gente chama de pioderma gangrenoso, que pode estar relacionado com a atividade da doença. Seria a alteração cutânea reativa mais comum, que ocorre em 3% dos casos dos pacientes. São alterações mais severas, debilitantes, porque são úlceras, são lesões de pele grandes, que têm uma borda bem característica, uma borda bem marcada. Tem um tecido que é um tecido bastante sanguinolento, que tem esse aspecto de pus, que sangra muito facilmente. Ocorre principalmente em mulheres do que homens, mas pode ocorrer então em ambos os sexos. É mais comum na doença de Crohn e seriam lesões que estão relacionadas em locais principalmente que se traumatiza com maior frequência. Então podem ocorrer na região de tórax, podem ocorrer na região das pernas, pode ocorrer na região perianal, e tem um fenômeno que é muito característico que a gente chama de patergia, que é o aparecimento de novas lesões após um trauma em algum local do corpo. E esse fenômeno de patergia é um fenômeno que é muito importante, porque quando o paciente está com pioderma gangrenoso, a gente evita a cirurgia, porque às vezes no local de cirurgia pode vir a aparecer uma lesão
de pioderma. Falando sobre outras manifestações cutâneas, a gente pode falar sobre as doenças autoimunes de pele, e entre uma doença autoimune que é bem comum é a psoríase, que pode ter uma maior incidência nos pacientes com doença inflamatória intestinal. Geralmente são placas avermelhadas, descamativas, às vezes algumas placas, algumas lesões de pele mais espessas, como a gente vê aqui nesse caso, e elas acometem principalmente áreas de atrito e áreas de trauma, como joelhos e cotovelos, mas podem ocorrer no couro cabeludo, podem ter manifestações nas unhas, que muitas vezes lembram até micoses, e podem também estar associadas com dores articulares e inflamações. Outra manifestação autoimune da pele também seria o vitiligo, que na verdade é o aparecimento de manchas brancas na pele. Pelo processo inflamatório da pele ocorre uma destruição de pigmento, e esse aparecimento dessas lesões ocorrem principalmente ao redor da boca, nas mãos e pés, regiões mais predispostas a trauma, e também na região genital. Agora falando um pouco das manifestações cutâneas secundárias à doença. Então, quando eu falo secundária, principalmente a gente pode falar sobre as deficiências de nutrientes, como a deficiência de zinco e a deficiência de ferro, que seriam relacionados com aquele processo inflamatório intestinal que dificulta a absorção desses nutrientes. Na deficiência de zinco, a gente chama de acrodermatite enteropática. A principal manifestação seriam lesões de pele, especialmente lesões avermelhadas que descamam, que muitas vezes lembram psoríase, estão presentes ao redor da boca, na região das mãos, na região dos pés, na região perianal. E além da lesão de pele, na verdade, muitas vezes pode estar associada com alguns distúrbios emocionais, com alguma irritabilidade. Então, o diagnóstico não é só para as lesões cutâneas, a gente muitas vezes pede um exame de sangue e também tem esse quadro clínico de alteração do sistema nervoso. Em relação a outra manifestação secundária bastante comum é a deficiência de ferro. Essa deficiência ela pode levar a anemia, queda de cabelo, pode levar a rachadura também nos cantinhos da boca. Essa má absorção do ferro pode ocorrer em decorrência de um sangramento intestinal crônico, que nem sempre é visível nas fezes. Essa manifestação de deficiência de ferro também pode ser observada com alterações de unha. Tem uma unha que a gente chama de unha em colher, que seria essa depressão na lâmina unguial, chamada de coiloníquia, e é uma manifestação cutânea secundária muito comum. Então a gente tem que cuidar bastante com a questão, observar, né, solicitar o ferro, observar como é que está o exame de sangue, porque a gente percebe que os pacientes com doença inflamatória intestinal é muito frequente terem essa deficiência de ferro. E o que eu vejo mais no consultório é a queda de cabelo, que é o preponderante. Outra manifestação cutânea secundária que é bem interessante seriam os efeitos dos medicamentos. Geralmente, para tratamento de uma doença inflamatória intestinal, muitas vezes utiliza-se corticoides. O corticoide ele pode baixar a imunidade ou outros imunossupressores, né? Nisso também entra os imunobiológicos, e a baixa da imunidade do organismo da pessoa pode predispor ao aparecimento de herpes, pode aparecer alergias cutâneas, pode levar a pele seca, também a queda de cabelo. E a gente observa uma manifestação bem característica dos imunobiológicos, que é uma descamação importante em mãos e pés, que a gente chama de até uma reação paradoxal aos imunobiológicos. Gente, eu acho que é isso. Eu tentei sintetizar algumas alterações de pele nas doenças inflamatórias intestinais. Me coloco à disposição a vocês. Aqui tem meu e-mail, aqui tem um WhatsApp do meu consultório. Se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição, com enorme prazer, né? É um assunto que eu gosto muito. E aqui nesse slide eu queria agradecer algumas pessoas muito importantes. Inicialmente ao Dr. Arri, né? O Dr. Arri, ele foi meu professor na faculdade há bastante tempo. Na verdade, eu sou formada há mais de 13 anos. E o Dr. Arri foi o meu professor, e quando eu voltei a Joinville, minha terra natal, ele passou o meu nome para o pessoal da associação catarinense, que eu fui dar uma aula para eles, e nisso fiz grandes amizades e fiquei muito impressionada com a organização dessa associação. Então aqui eu agradeço a Letícia,
A Letícia é presidente da nossa associação estadual. Aqui eu tô com a Thaís. A Thaís é uma pessoa maravilhosa, portadora de doença inflamatória intestinal, e a sua mãe, que é uma grande guerreira e grande defensora da causa. O ano passado a gente teve o prazer de ter a corrida Maio Roxo, que foi um grande sucesso. Tivemos vários pacientes com doença inflamatória intestinal vencendo o mito, né, que um paciente com doença inflamatória não pode fazer atividade física, não pode correr. E a gente viu vários pacientes correndo, vários pacientes que mudaram seu estilo de vida, né, quando aderiram ao esporte, melhoraram muito a doença. Aqui eu tenho o pessoal, né, que eu agradeço muito do laboratório que teve junto com a gente, né, o Jerônimo, a Marcinha e a Amanda. E aqui eu tenho o meu marido, que é o meu grande companheiro de corrida, né, o meu grande parceiro da vida, que eu agradeço muito ele, porque me ajudou na aula, me ajudou a gravar aqui, então um grande beijo. Um grande abraço a todos e agradeço novamente o convite e me coloco à disposição para qualquer dúvida.